Então, nosso querido Afrânio trará, na tarde de hoje, a mensagem para os nossos corações. Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de novo. Vamos conversar hoje sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que diz que devemos honrar nosso pai e a nossa mãe, baseado numa passagem evangélica de Mateus. E para contextualizar aí o que a gente quer conversar sobre esse tema, eu gostaria de contar uma historinha. Não é do livro A Vida Escreve, não, mas eu diria que é do irmão, o irmão mais novo desse livro aqui, A Vida Escreve, que é o Almas em Desfile, Eu sempre gosto de divulgar esses dois livros, que são dois livros muito interessantes. O A Vida Escreve, inclusive, está esgotado. Eu tentei comprar para a livraria, não consegui, mas o Almas em Desfile tem aí embaixo. A gente chegou até a fazer um estudo sobre ele no mês passado. Mas então, a historinha que eu quero contar é logo a primeira historinha do livro. Chama-se A Fama de Rico. Vejam só. O coronel Manuel Rabelo, influente fazendeiro no Brasil Central, fora acometido de paralisia nas pernas. Vivia no leito rodeado pelos filhos atentos. Muito carinho, assistência contínua. No decorrer da doença, veio a conhecer a doutrina espírita, que lhe abriu novos horizontes à vida mental. Pouco a pouco, desprendia-se da ideia de posse. Para que morrer com fama de rico? Queria agora a paz, a bênção da paz. Viúvo, dono de expressiva fortuna, e prevendo a desencarnação próxima, chamou os 4 filhos adultos e repartiu entre eles os seus bens. Terras, sítios, casas e animais, avaliados em 6 milhões de reais, foram divididos escrupulosamente. Com isso, porém, veio a reviravolta. Donos de riqueza própria, os filhos se fizeram distantes e indiferentes. Muito embora as rogativas paternas, as visitas eram raras e as atenções inexistentes. Rabelo, muito triste e quase completamente abandonado, perguntava a si mesmo se não havia cometido precipitação ou imprudência. Os filhos não eram espíritas e mostravam irresponsabilidade completa. Nessa conjuntura, apareceu-lhe antigo e inesperado devedor, o coronel Antônio Matias, seu amigo da mocidade. Veio desobrigar-se de empréstimo vultoso que havia tomado sob palavra e pagou-lhe 2 milhões de reais em cédulas de contado. Na presença de 2 filhos, Rabelo colocou o dinheiro em cofre forte ao pé da cama. Sobreveio o imprevisto. Os 4 filhos voltaram às antigas manifestações de ternura. Revezavam-se junto deles papas de aveia, caldos de galinha, frutas e vitaminas, mantinham os cobertores quentes e fiscalizavam a passagem do vento pelas janelas. Raramente Rabelo ficava algumas horas sozinho. E assim viveu ainda 2 anos, desencarnando em grande serenidade. E exposto o cadáver à visitação pública, fecharam-se os filhos no quarto do morto e, abrindo aflitamente o cofre, somente encontraram lá um bilhete escrito e assinado pela vigorosa letra paterna, entre páginas de surrado exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. O papel assim dizia: meus filhos, Deus abençoe vocês todos. O dinheiro que me restava, distribuí entre vários amigos para obras espíritas de caridade. Levo, porém, a vocês o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E os 4, extremamente desapontados, leram a legenda que se seguia: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então veja como é que a historinha é legal, filhos interesseiros, Enquanto
ele estava na posse lá de toda a fortuna, os filhos se revezavam cuidando dos filhos, do pai. Quando o pai resolve, por se ter se tornado espírita, resolve distribuir toda a sua fortuna, porque é o que fala a doutrina espírita, né? Que nós devemos nos desapegar. Não é isso que a doutrina espírita diz para nós? Devemos nos desapegar dos bens materiais e devemos, desta forma, nos preparar para o desencarne. Nos desapegando dos bens, nós estaremos em melhor situação no mundo espiritual, porque não teremos nada que nos retenha aqui neste plano material em que vivemos. E aí o nosso coronel resolveu fazer como manda a doutrina espírita. Só que os filhos não eram espíritas, e os filhos tinham interesse justamente nos valores que ele tinha com sua riqueza. E aí deu-se essa reviravolta toda, como vocês viram. Que lições nós podemos tirar desse capítulo que ele legou para os seus filhos? Nós que somos filhos também, nós podemos tirar lições. Então eu fui ao Evangelho segundo o Espiritismo para que nós pudéssemos esmiuçar um pouco melhor esse capítulo. A primeira coisa que me veio à mente foi que o que está dito aqui no Evangelho, na transcrição do Evangelho, é assim, ó: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Né? Já tinham prestado atenção nesse finalzinho? Eu também não. Né? Agora que eu fui estudar melhor o capítulo, é que eu vi que tinha isso. E aí fui pesquisar melhor ainda e achei um comentário do Richard Simonetti, nesse livrinho aqui, ó, Luzes do Caminho. É um livro interessante, são comentários que o Simonetti faz sobre vários assuntos, e faz um comentário então sobre esse episódio, que é o 4º mandamento do Decálogo, né? Honrar pai e mãe. E ele diz o seguinte, né? Que ele concorda plenamente com esse finalzinho aí. Ele diz assim, ó: interessante ideia. O legislador condiciona a longevidade ao empenho de honrar os genitores. Se você, amigo leitor, observar essa orientação, viverá mais. Então, olha isso, se nós queremos viver mais, está aí um estímulo: honrar nossos pais para que possamos viver mais. Não parece compatível com a lógica. Há pilantras que os maltratam e desrespeitam. Omissos não lhes prestam assistência, nem lhe dão atenção. Não obstante, alcançam expressiva longevidade. Né? Quando eu li isso aqui, me lembrei de um videozinho que estava circulando aí pelo WhatsApp, pela internet, passou até na televisão, de um galalau lá, gorducho, ameaçando uma mãe franzininha com um martelo. Vocês viram isso? Né? Quer dizer, é o tipo de pilantra que ele está falando aqui, né? Que esses pilantras que procedem dessa forma, né, às vezes acabam até vivendo muito mais do que deveriam viver, né? É o que o Simonetti está comentando. Por outro lado, há filhos carinhosos, diligentes, dedicados ao bem-estar dos genitores, que, como diz aqui o Simonetti, batem as botas antes de atingir a idade mais provecta. Aparentemente contraditório, esse 4º mandamento está absolutamente correto. Então, a ideia do Simonetti é demonstrar que, apesar dessas exceções aí que ele falou, o mau filho que vive bastante e o bom filho que vai embora mais cedo, o mandamento está correto. Ele diz assim, ó: consideremos a programação biológica para a espécie humana. Em condições ideais, poderemos viver de 80 a 100 anos. Certas contingências impõem existências mais breves. Quer dizer, a gente pode morrer antes dos 100. Males congênitos, crianças e jovens acometidos por males fatais, que resistem a todos os recursos mobilizados pela medicina. Todo instante a gente vê isso, né? As crianças desencarnam prematuramente. Subdesenvolvimento. A expectativa de vida nos Estados Unidos é de 75 anos. Na Etiópia, um dos países mais pobres do mundo, fica em torno dos 45.
E a gente sabe que hoje a nossa faixa de, vamos dizer assim, de vida se situa entre os 80 e 100 anos, mas quando nós vivemos lá na Idade Média, vivemos lá na Idade Antiga, dificilmente nós passávamos dos 35, 40 anos, devido às doenças que naquela época existiam e que não tinham nenhum tipo de controle. Doenças infecto-contagiosas. A gripe espanhola, em 1918, matou perto de 20 milhões de pessoas, dentre elas o nosso Eurípides Barçanufo, em 1918. Né? Em 30 de novembro, né? Não, em 1º de novembro de 1918. Hecatombes naturais, terremotos, maremotos, furacões. Aí ele cita a explosão de Krakatoa, uma ilha vulcânica nas Índias Orientais Holandesas no século passado, fez perto de 40 mil óbitos. Essas situações podem configurar uma necessidade do espírito, algo programado para o resgate de débitos relacionados com o passado. E há genocídios patrocinados pela loucura humana, como os judeus assassinados pelos nazistas, as vítimas do comunismo na China e na Rússia, o holocausto nuclear em Hiroshima e Nagasaki, promovido pelos americanos, e etc. Quanto ao mais, depende de como vivemos, do que fazemos, de nosso corpo, de nossas horas. Para entender por que a observância do 4º mandamento favorece a longevidade, consideremos que honrar pai e mãe é não fazer nada que os infelicite ou cause constrangimentos. Alguns exemplos: os vícios, a desonestidade, os excessos, os destinos, a indisciplina, a agressividade, a ambição, a mentira. Se nos orientarmos no sentido de não decepcioná-los, contrariando suas expectativas a nosso respeito, buscaremos sempre o melhor comportamento no intuito de fazê-los felizes, convictos de que seus filhos são pessoas de bem. Com os mesmos propósitos, cultivaremos a compreensão e a caridade, exercitaremos a oração e a reflexão, seremos cordatos e diligentes, tudo para honrar os pais. Resultado, teremos um comportamento disciplinado e virtuoso que nos sustentará o equilíbrio físico e psíquico, e mais, afinaremos o padrão vibratório. Estaremos favorecendo a sintonia com mentores espirituais que nos ajudarão a superar influências negativas, perigos e tentações. Assim, salvo programas kármicos, se honrarmos nossos pais, tenhamos uma certeza: serão prolongados os dias que o Senhor nos dará para as experiências redentoras na escola terrestre. Achei muito interessante, né? Porque a gente lê ali, honrar pai e mãe, o Evangelho nos fala o que é honrar, que honrar é mais do que amar, nos fala, portanto, sobre o comportamento que nós devemos ter. Mas essa visão que o Simonetti trouxe para nós é muito interessante, porque se a gente honra, se preocupando até em nos tornarmos homens de bem, para que os nossos pais não se vejam de repente decepcionados, angustiados, pressurosos pelos nossos comportamentos, nós estaremos contribuindo para que eles se sintam bem, estaremos também afinando nossas sintonias vibratórias, como ele diz, e estaremos então numa situação espiritual melhor e provavelmente estaremos vivendo mais, se não formos vitimados por uma daquelas situações anteriores que ele falou, né? Porque todos nós temos um planejamento espiritual e a gente não sabe se está no nosso planejamento ser colhido por uma doença, ser colhido por uma situação da qual venha a ocorrer o nosso desencarne. Então é isso, meus amigos. Eu achei muito interessante dividir com vocês esse artigo do nosso querido Simonetti. E agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura desse capítulo, porque esse capítulo é muito importante, é muito interessante para nós, principalmente nos dias de hoje, né, que a gente leva uma vida tão corrida e muitos de nós ainda temos pais e mães encarnados, ou temos filhos, né, e que gostaríamos que os nossos filhos nos trouxessem justamente toda essa tranquilidade que o Simonetti fala, né? Então, eu acho que cabe a nós tentar transmitir a eles
e incorporar aí nós, filhos, transmitir a eles como pais. E nós, filhos, procurarmos agir de acordo com o Evangelho nos estabelece. Então, vejam só, esse capítulo está estruturado aí em 4 itens. Na verdade, 4 subtítulos, vamos dizer assim. O sobre a piedade filial, que é o que nós vamos nos concentrar mais. Sobre quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Parentesco corporal e espiritual e a ingratidão dos filhos, né? Os laços de família. Sobre a piedade filial, Kardec nos propõe a seguinte reflexão: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe, né? Em primeiro lugar, quem é o nosso próximo, né? Nosso próximo é aquele que está, como o nome está dizendo, mais próximo de nós, né? Nesse momento aqui eu sou o próximo de vocês, vocês são os meus próximos e somos próximos uns dos outros. O que significa isso? Se nós não somos capazes de amar o nosso próximo, o que significa amar o nosso próximo, né? Já paramos para pensar nisso? Quando é que eu estou amando o nosso próximo? Pensaram? Quando é que nós estamos amando o nosso próximo? E aí, Beth, quando é que a gente ama o nosso próximo? Hein? Ah, perfeito. Jesus falava isso, né? Não fazer ao outro o que não gostaria que o outro nos fizesse, né? Então essa é a regra áurea, né? Jesus falou para nós não fazermos. Jesus não disse para nós fazermos. O texto evangélico fala não fazer ao próximo o que nós não gostaríamos que fosse feito a nós, né? Então a ideia é essa: se nós não somos capazes de amar o nosso próximo, nós muito menos seremos capazes de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós precisamos, então, é o que Kardec está dizendo, né? Honrar o pai e a mãe é uma consequência dessa lei geral de amor e caridade que manda que nós amemos o nosso próximo. Aí logo depois ele coloca uma outra reflexão. O termo honrai ensina um dever a mais para eles, porque ao próximo Jesus nos manda que nós amemos ao nosso próximo, mas aos pais Jesus manda que nós honremos. Aliás, é a lei de Deus, né? É a lei lá que Moisés traz lá do Monte Sinai, e Jesus confirmou essa assertiva. Então, nesse caso aqui, fazermos mais do que amar. Diz assim então Kardec: um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com ele, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, é mais difícil, é uma responsabilidade maior que nós temos. Honrar nossos pais é uma responsabilidade maior, é mais do que simplesmente amarmos o nosso próximo. Então, honrar os nossos pais é mais do que amar o nosso próximo. Essa é a ideia que o nosso querido Kardec procura passar para nós nesse capítulo, e nós devemos, portanto, nos esforçar nesse sentido. Os filhos do coronel, até ele fazer a divisão, até ele fazer a partilha dos bens, eles estavam honrando o coronel, né? Quando ele faz a partilha, os filhos interesseiros nas coisas materiais, se afastaram e deixaram de honrar, deixaram até mesmo de amar, porque abandonaram o pai lá numa cama. Quando o pai recebe uma nova partida em dinheiro, né, uma nova quantia em dinheiro, aí eles voltam aos cuidados, eles voltam a honrar. Esse carinho interesseiro, esse honrar interesseiro que nós devemos ter. E se nossos pais não tiverem recursos? Se os nossos pais forem
pé rapado, né, como o pessoal diz aí, né? Não tem recursos financeiros nenhum, não tem bens nenhum para deixar para nós. Devemos ignorar o preceito? Né? Eu acho que essa é outra reflexão que a gente tirar. A lição nos leva a proceder com os nossos pais desta forma, independentemente de virmos no futuro a herdar alguma coisa deles ou não. Né? Então isso tudo é um alerta para nós, porque às vezes a gente deixa levar nesta vida material que a gente tem, a gente nos deixa levar pelos interesses materiais. Mas os interesses espirituais são muito maiores. Nós somos espíritos imortais. Somos espíritos em trânsito para a evolução espiritual. Nós estamos em busca da perfeição espiritual. Então nós precisamos ter cuidado para não deslizarmos nessas pequenas armadilhas que a vida nos apronta, de repente nos interessarmos por alguém pelas vantagens materiais que esse alguém possa nos trazer, pelas promoções que ele possa nos proporcionar, pelas vantagens que porventura nós possamos ter. Então a lição ela vai assumindo uma proporção tão grande que vai extrapolando a esfera dos pais. E nós vamos percebendo então que o nosso compromisso é muito maior. O nosso compromisso assumido ao reencarnarmos, quando dissemos assim, não, essa encarnação eu quero ser espírita. Né? Tem gente que diz que não é espírita ainda, né? Eu sou simpatizante da doutrina. Eu vou lá às sextas-feiras, assisto a palestra, depois eu tomo passe, procuro simplesmente fazer o que me pedem, fazer o bem, e está bom, né? Mas você não procura fazer mais, você não procura aproveitar melhor a oportunidade que está sendo dada de crescimento espiritual? Não, eu sou apenas um simpatizante, ainda não sou um espírita, né? Muita gente boa e diz isso, não sou espírita, eu sou simpatizante da doutrina, eu gosto da doutrina, mas eu não tenho ainda condições de fazer o que a doutrina diz que nós devemos fazer. Ora, o Kardec já é completamente contrário a esse pensamento. Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más inclinações, suas más tendências. Ora, se nós já apresentamos alguma transformação moral, e eu acredito que mesmo sendo simpatizante, as pessoas que conhecem a doutrina já se transformam, já não são capazes de fazer algumas coisas que eram perfeitamente naturais antigamente, então nós já estamos nos esforçando, nós já somos espíritas. Então, por favor, saiam daqui hoje conscientes de que já são espíritas, não são meros simpatizantes. E como espíritas, nós precisamos saber que nós estamos num processo evolutivo e que as oportunidades que nós estamos tendo nesta vida talvez não se repitam nas próximas existências. Como é que nós vamos vir na próxima existência? Será que nós vamos vir com as nossas inteligências iluminadas como na presente? Será que nós vamos vir com a nossa inteligência obscurecida por uma doença, por algum tipo de problema? Será que nós vamos ter as mesmas condições financeiras, ainda que não tenhamos muito nessa encarnação, apenas o suficiente para vivermos? Será que na próxima nós vamos ter as mesmas condições? Ou será que vamos voltar numa condição pior, necessitando esmolar para sobreviver, necessitando da boa vontade do nosso alheio, do nosso próximo? Como é que nós vamos ser na próxima encarnação? Não sabemos. Então nós temos que aproveitar essa existência. E quando esses apontamentos são colocados no Evangelho, sobre honrar o pai, honrar a mãe, amar ao próximo, nós precisamos começar a domar em nós as nossas más inclinações, o nosso egoísmo, o nosso interesse
material principalmente, porque fazendo assim nós estamos caminhando, nós estamos dando um passo, nós estamos evoluindo um pouquinho. Nós sabemos que nessa encarnação nós não vamos chegar a espíritos puros. Mesmo fazendo tudo que o Evangelho manda, nós ainda temos limitações. A doutrina nos ensina, a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, nos ensina que nós podemos progredir numa encarnação o máximo que um determinado mundo onde nós sejamos nos permite. Então, o máximo que nós temos nesse mundo aqui, talvez é chegarmos aos espíritos bons, né? Espíritos bons, de boa vontade, mas ainda não seremos espíritos superiores, ainda estamos longe da pureza espiritual. Então é isso. Não estou falando isso para desanimar ninguém, não. Eu estou ouvindo gente gemer aí, dizer, ai meu Deus do céu, eu pensava que estava num bom caminho, e agora, paciência, nós temos a eternidade, né? Nós temos a eternidade no sentido aí de um longo tempo para a gente fazer isso. Não precisa desanimar, não precisa gemer, não precisa ficar triste, nada disso. É prosseguir nessa batida que nós estamos, né? Não é isso aí, Angelina? É isso aí, né? Então vamos torcer aí para que na próxima encarnação a gente tenha as mesmas condições, né? As mesmas condições, pelo menos, para que a gente possa continuar progredindo. Bom, mas continua aqui o nosso Kardec. Portanto, honrar seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância, né? Aí tem gente que diz assim, mas meus pais não tiveram comigo na infância os cuidados que eu gostaria que eles tivessem tido. Como é que a gente sabe disso, né? Quantas noites de sono a nossa mãe perdeu ali ao nosso lado? Nosso pai? Enfim, a pessoa que fez o papel de pai e mãe. Porque ainda que nós tenhamos nascido órfãos, né? Quer dizer, a mãe desencarnou logo depois do parto e o pai já tinha desencarnado antes, alguém assumiu o papel de pai e mãe. É por esse alguém que nós temos que ter o mesmo cuidado que teríamos pelos pais consanguíneos. Ser pai não é, ser mãe não é apenas conceber. Quantas pessoas apenas vêm com o propósito de conceber o corpo, né, para um determinado espírito reencarnar, e esse espírito depois vai se sentir muito mais afinizado com outras pessoas, que vão assumir junto dele o papel de pai, o papel de mãe. São pais e mães adotivos, são pais e mães que se arvoram na condição de tutores. Esses recebem o mesmo cuidado, nos diz o Evangelho, devem receber o mesmo cuidado, os mesmos cuidados que seriam dispensados aos pais consanguíneos. Então é isso, meus amigos. Essa lição é uma lição para nós refletirmos muito, né? E eu escolhi falar sobre essa lição porque vejo muitas transformações na família dos dias de hoje. E as pessoas ficam muitas vezes se distanciam daqueles que são a sua família sobre os argumentos mais esdrúxulos possíveis, né? Então vejam, hoje nós temos uma situação. O que era a família? Na minha época de jovem, na época da maior parte de vocês de jovem aqui, o que era a família? No Código Civil, dizia que a família era constituída pela união do homem com uma mulher e filhos. Família hoje teria essa significação? A família hoje ganhou um contorno todo diferente, não é verdade? Hoje em dia nós temos como família, às vezes apenas um dos cônjuges sobrevivente com os filhos. É uma família. Juridicamente hoje isso já é reconhecido, mas na época do Código Civil anterior, bem antigo, era de 1916, isso não era reconhecido. Família hoje, por exemplo, é reconhecida na adoção de um casal homossexual de filhos. É uma família?
É uma família homoafetiva, mas é uma família. Então hoje nós estamos com contornos muito diferentes dos contornos de antigamente. Nós precisamos então saber que, seja qual for a situação, o papel do pai, o papel da mãe está presente, qualquer que seja o tipo de família, mesmo numa família homoafetiva. A todo instante nós temos notícias, estou falando mesmo, não no sentido de preconceito, mas no sentido de justificar com reportagens que a todo instante são feitas nos meios de comunicação, mostrando, são dois pais que têm um filho e a criança está lá mostrando perfeita rigidez mental, está feliz ao lado daqueles dois, que mesmo sendo do mesmo sexo, conseguem transmitir o amor de que ela precisa para amadurecer. Nós podemos ver a mesma coisa com duas mulheres, né? Temos filmes mostrando isso, todo instante produzem filme mostrando essa realidade, mostrando inclusive que não é uma coisa rotineira. Quer dizer, se os pais são homossexuais, os filhos também serão homossexuais. Há filmes nesse sentido, né? Há pesquisas nesse sentido, mostrando que isso não acontece dessa forma. Então, meus amigos, eu resolvi escolher esse tema devido a entender que é um tema atual, é um tema que a gente tem que estar sempre revivendo, para que a gente possa ir atualizando. O Kardec então fala aqui, sobretudo com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial, né? Porque a gente muitas vezes, há muitas pessoas que têm interesse, né? Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para cômodos mais ínfimos da casa, apenas para não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Então, meus amigos, é isso. No livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, na página 40, o André Luiz diz assim: a lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amoroso respeito, sejam eles quais forem. Então, o André Luiz vem chamar a atenção para nós de que não nos cabe, como filhos, julgar os nossos pais, analisar o comportamento dos nossos pais. Eu gosto mais, eu sou a favor do pai e não da mãe, eu sou a favor da mãe e não do pai, porque um deles cometeu um deslize, né? Um deles teve uma aventura extraconjugal, um deles teve um relacionamento extraconjugal. Então André Luiz está dizendo que não nos cabe fazer esse tipo. Nós, como filhos, não temos que analisar a espécie de nossos pais. São nossos pais, devem ser honrados por nós, não devemos julgá-los. Prevalece o mandamento de honrar pai e mãe, mesmo que o pai tenha feito muitas coisas erradas, ou que a mãe tenha feito muitas coisas erradas, tem que prevalecer este sentimento expresso no mandamento de honrar pai e mãe, né? Esse dever se estende naturalmente, diz o Kardec, às pessoas que se encontram no lugar dos pais. Eu já tinha falado sobre isso, né? Mais à frente, né, o capítulo é extenso, tem várias reflexões interessantes, mas essa aqui eu considero que é uma reflexão chave, que está no item 8, diz assim: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então é isso, nós espíritas, confirmando tudo isso que nós estamos falando, nós espíritas sabemos
que devemos honrar nosso pai e a nossa mãe, mesmo que eles não sejam nossos pais consanguíneos, porque eles, os nossos pais, ao conceberem o nosso corpo, eles não estão nos concebendo a nós, espíritos. Nós já andávamos no mundo espiritual, né? Já andávamos na erraticidade, como diz Kardec, quer dizer, no mundo espiritual. Então chegou o momento de nós reencarnarmos, e aquele corpo era adequado às nossas necessidades evolutivas. E a gente retoma aquele corpo. Às vezes, eu já tinha falado isso aqui, às vezes os pais são apenas um instrumento para que nós reencarnemos. Depois nós vamos ver que, além dessa parentela corporal, dessa família corporal, nós nos afinizamos muito mais com outra família, que é uma família espiritual, em que nós não podemos renascer pelos laços consanguíneos, mas da qual nós nos aproximamos pelos laços da afinidade, né? Isso deve ser muito comum em todos vocês. Eu tenho amigos com quem me relaciono melhor do que alguns dos meus familiares consanguíneos, e acredito que vocês também tenham esse tipo de amigos, né? Pessoas não consanguíneas, portanto não familiares consanguíneos, mas que são pessoas com as quais nós nos afinizamos, pessoas que nos entendem melhor muitas vezes que os nossos familiares consanguíneos. É a família corporal e a família espiritual. Kardec fala em parentela corporal e parentela espiritual. Então é isso. Quando o espírito deixa a Terra, no outro item 9, agora já é uma mensagem de Santo Agostinho. Já estamos chegando ao final, porque também já está no final o nosso tempo. Quando o espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar até que deseje esclarecer-se. Então aqui, essa passagem nos faz lembrar que, muitas vezes, aqueles entes queridos que nós temos nos nossos lares, que reencarnaram como os nossos netos, que reencarnaram profundamente, portanto, ligados a nós, muitas vezes são pessoas de outros mundos, de outras existências, com as quais nós nos comprometemos. Tem uma historinha aqui do Almas em Desfile, que diz assim, ó. Eu transcrevi porque a letra está maior. Não transcrevi não, é esse aqui. Almas em Desfile. O preço da remissão. É a lição número 5 da primeira parte do Almas em Desfile. No grande castelo português do século XVII, José Antônio Maria de Alenquer, jovem senhor feudal, chama os 3 servidores mais íntimos a conselho. Quer liquidar José Joaquim. José Antônio chama 3 serviçais, quer liquidar o José Joaquim, pequeno bastardo, nascido nos últimos tempos da existência do pai viúvo. Então, o José Antônio é o filho mais velho. A mãe do José Antônio faleceu e o pai se ligou a uma outra mulher e teve um outro filho, José Joaquim, que passaria a ter direitos também na herança, por ser filho, embora bastardo, filho do pai dos dois. Manuel Macário, o mordomo, a esposa e a filha, Manuel Macário, que é o mordomo, mais o esposo e a filha, que foram os 3 que o Zé Antônio chamou, ouviram interessados. Ganharão pequena fortuna pela cumplicidade. E José Joaquim, menino de 7 anos que se deslumbra perante a vida, é conduzido pelos 4 extenso poço lotado de peixes vorazes. E enquanto a criança fita o bojo das águas, o irmão desapiedado arroja-lhe o corpo frágil no precipício. Então, o rapazinho, o José Joaquim, é julgado dentro de um poço cheio de peixes vorazes. Leve rumor, um grito abafado e depois o silêncio. José Antônio Maria de Alenquer senhoreia enorme herança e a vida continua.
8 de fevereiro de 1957. Telegrama dos jornais. A criança foi devorada em vida pelas piranhas. Em poucos minutos, dela só restava o esqueleto. Presenciada pelos pais do menor, a horripilante cena. A população da pequena cidade de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, ainda não se refez do choque emocional causado pela tragédia que envolveu uma criança de 7 anos. Vejam, 100 anos depois, esses espíritos passaram por uma experiência semelhante. Aqueles que julgaram a criança no poço cheio de peixes vorazes, agora tiveram que enfrentar as piranhas lá no Rio Amazonas, lá no Amazonas. Uma criança de 7 anos devorada em vida em poucos minutos por um cardume de famintas piranhas. E o que é pior, na presença dos pais e de irmã menor, todos horrorizados. Então os 3 que ajudaram viram aquele que tinha sido o irmão mais velho, que atirou o irmão mais novo, cair do barco junto lá no meio das piranhas e morreu. O menino Adilson, a vítima do pescador Darlan, era uma criança muito estimada pela sua vivacidade e seu temperamento ameno. No dia em que perdeu a vida de forma tão brutal, havia sido mandado pelo pai em companhia de sua irmã Josefina, de 11 anos, numa pequena canoa, a fim de levar um recado a um conhecido na outra margem do rio, Gurupatuba, que corre nos fundos da casa do pescador. Já no meio da travessia, Adilson, ao movimento menos feliz, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Incontinente, o local onde mergulhou o menor tingiu-se de sangue. A infortunada criança caíra exatamente num cardume de vorazes piranhas. E em poucos minutos, ou mesmo segundos, a devoraram. Horrorizados, os pais de Adilson e a irmãzinha do menino assistiram à cena impressionante, sem nada poderem fazer, tal a conhecida rapidez com que age essa espécie de peixe. Refeito da brutalidade da cena e passado o cardume, o pai de Adilson, como um louco, mergulhou nas profundezas da água do rio e de lá voltou trazendo apenas um esqueleto, quase totalmente descarnado. Essa ocorrência deixou chocados a quantos dela tiveram conhecimento. Esse trecho todo está entre aspas, o que mostra que é um fato verídico que o Hilário Silva, que é o autor do livro, esclarece para nós. Quer dizer, um fato que teve repercussões no presente, mas que iniciou-se lá no passado. Então, meus amigos, é isso, né? Essas questões familiares, às vezes, elas ultrapassam aí as existências. O nosso querido Cornélio Pires tem uma série de trovinhas, uma poesia, chamada Finados Reencarnados. Às vezes, nos cemitérios, a gente chora na campa de amados que já voltaram para a terra em nova estampa. Você recorda Nhozeca, que liquidou João Matula? João voltou à casa dele, é o netinho que ele adula. Por causa de Frederico, suicidou-se o Tonho Prata. Tonho, porém, renasceu, é o bisneto que o maltrata. Outro suicídio de Délio, que morreu por Lia Benta. Délio tomou o novo berço, é o filho que ela amamenta. Por ambição, Carlomanho arrasou com Dona Luna. Ela nasceu neta dele, a fim de herdar-lhe a fortuna. Nhotel acabou com Joana ao não querê-la por nora, mas Joana já reencarnou, é a netinha que ele adora. Morreram 2 inimigos, Tião e Juca da Barra, agora nasceram gêmeos, vieram irmãos na marra. Nosso assunto é isso aí, recordações de finado, é a vida em torno da vida, que se expressa por 2 lados. Então, Cornélio Pires vem mostrar que essas questões familiares, às vezes elas se resolvem nas encarnações seguintes, ou às vezes até mesmo nessa encarnação, como ele sugere aqui, né? Aqueles a quem prejudicamos no passado retornam como os nossos familiares queridos. Não estou dizendo aqui que os nossos netinhos queridos, que os nossos filhos amados, né, que as pessoas que a gente mais preza no nosso lar, sejam todos
inimigos do passado com o qual tenhamos algum tipo de ajuste. Não, não é isso, né? Mas às vezes a espiritualidade amiga, ela encontra só esse caminho para, ou melhor, encontra esse caminho como o melhor para que nós pudéssemos nos reajustar. Todo mundo se lembra aqui, acredito que todos devam conhecer aqui a história do nosso Segismundo, lá no livro Missionário da Luz, né? Era um triângulo amoroso, né? Havia o pai do Segismundo, e havia a mãe do Segismundo, havia o pai. O Segismundo é um espírito, o pai, os futuros pai e mãe, e ele, Segismundo, era um triângulo amoroso no passado. O Segismundo praticou um ato muito grave, tirou a vida do Adelino, que era o pai, que era vai ser o pai dele agora, mas que tinha sido no passado morto por ele, para que ele pudesse ficar com aquela que agora vai ser sua mãe, que é a Raquel, né? Então esses três espíritos estão ali entrelaçados. Como resolver esse problema? Toda vez que o Segismundo se aproxima do Adelino, espiritualmente falando, o Adelino fica apavorado. O que a espiritualidade faz? Cria uma situação para que o Adelino aceite o Segismundo como filho, e aí então os pais se relacionam e o Segismundo reencarna como filho dos dois. Aquele que no passado tinha sido responsável pela dissolução da família, agora vem fazer parte da família na condição de filho. Também não estou dizendo que todos os nossos filhos, né, se forem mulheres, fizeram no passado um papel semelhante ao do Segismundo. Eles fizeram lá no passado. Evidentemente que não. O propósito disso, a gente está apenas dando um exemplo de como a espiritualidade, às vezes, precisa agir para nos favorecer. O André Luiz, nesse livro aqui, Vivendo o Evangelho, ele comenta esse episódio, ele comenta esse capítulo. E ele diz assim, mais interessante, é o capítulo 14, ele diz assim: repare quantas vezes seu filho mostra uma tendência a amar e você interpreta diferente. Revela orgulho e você logo se manifesta. É sistemático. Age com egoísmo e você deduz. Cuida do que é dele. É agressivo e você rapidamente declara: tem personalidade. Porta-se com atrevimento e você justifica: é inteligente. Rejeita a obediência e você exclama: possui opinião própria. Desrespeita a orientação e você conclui: sabe o que quer. Foge da disciplina e você observa depressa: é esperto. Reage com violência e você afirma: está se defendendo. Tal conduta fortalece os impulsos viciosos do passado e desperdiça a oportunidade de corrigi-los no presente. Fique atento, pois, à responsabilidade que Deus lhe concede na condução de outros espíritos ao caminho da evolução. Compreenda que amar os filhos não é agradá-los sempre, mas ensinar-lhes que a conquista do bem exige perseverança no aperfeiçoamento próprio. De qualquer maneira, se não houver êxito nesta existência, a tarefa continua em outras vidas. Mais interessante é você não se enganar a si mesmo. Então, André Luiz, fechando aqui o nosso estudo, ele mostra também que, da mesma forma como os filhos devem honrar seus pais, os pais têm uma responsabilidade muito grande para com a educação dos filhos. E nós não devemos ficar nos iludindo de que esses indícios de má formação, esses indícios que precisam ser corrigidos nos nossos filhos, né, na verdade, são virtudes e não defeitos, como normalmente nós deveríamos considerar. Então é isso, temos uma responsabilidade grande. Fechando então, acho que a reflexão que fica é essa: assim como os pais devem ser honrados por nós, nós, como pais, também devemos uma responsabilidade grande para com os nossos filhos. Daí a responsabilidade na constituição da família, nós estamos sempre equilibrados para que a família
sempre possa ser um ambiente propício ao progresso espiritual de todos nós. Então, que a gente possa pensar nesse capítulo 14 e possamos, se for necessário, refazer alguma conduta inadequada que estejamos tendo em relação aos pais, em relação aos filhos. O Senhor Jesus continue nos abençoando a todos com os seus ensinamentos tão adequados à nossa necessidade espiritual. Um abraço para todo mundo.